Muito bem, o Vasco entra em campo hoje contra o Internacional. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa fala sobre essa preparação. Um jogo para se recuperar de olho em uma vaga na Libertadores. O Vasco encara o Internacional hoje às 8 da noite com casa cheia em São Januário. E ainda não será dessa vez que o torcedor verá o retorno de Paulinho. O jogador, que não atua desde janeiro, está treinando normalmente, mas ficará de fora por escolha da comissão técnica. Felipe Coutinho treinou entre os titulares e deve começar o jogo. Quem deve voltar é o zagueiro João Vitor. Ele participou normalmente das atividades e deve retornar ao time na vaga de Maicon, após cumprir suspensão. Com a vitória do Corinthians, o Vasco caiu para a 10ª posição da tabela com 43 pontos e quer voltar ao caminho das vitórias para colar no G8 e seguir forte na busca por uma vaga na pré-Libertadores. Gente, antes de tudo, vamos dar oi pro Big Boys? Toda vez que ele acha que o Palmeiras vai ser campeão, ele aparece. Oi, vamos pro Big Boys. E aí, Big Boy? Eu achei que ele demorou, ué. Eu também, eu falei pro Paquito ontem, falei, Paquito, olha aqui que ele já mandou botar na minha tela, ó, ele que faz essas montagens. É o Big Boys que faz, gente. Olha lá como é que ele já tá vindo no meu telão, olha lá. Ô, Big Boys, fala alguma coisa pra mim. Olha lá, toda vez que ele acha que vai ser campeão, ele faz isso. Isso é soberba, hein? Olha, o pessoal tá usando muito isso no futebol agora, negócio de soberba e tal, falsa modéstia. É o quê? Fala aí na caixa. Luiz Henrique tem razão, ele disse. Essa montagem ficou boa. Olha aí, ó, é o Big Boys que faz isso, gente. Big Boys é Palmeiras e já assumiu que é Palmeiras. Olha aí, ô Pedrosa, fala comigo, não tem nada definido para esse time titular aí do Vasco. Ah, o Coutinho vai ser titular? Quem vai ser titular? Eu acho que a gente sabe que o Léo Jardim vai ser titular. E o Verratti. É só essa certeza? São só essas duas certezas? Sim, eu posso trazer para vocês aqui a informação que eu apurei até ontem de noite, mesmo depois do treinamento. O técnico Rafael Paiva não tinha passado o time titular para o elenco de jogadores do Vasco da Gama. Muito pelo contrário, ele deve passar na pré-eleção de hoje, que alguns treinadores adotam essa postura. Ele não é um cara de adotar essa postura, mas por que ele fez isso? Porque ao longo dos últimos dias, quase 10 dias aí que o Vasco teve tempo para treinar, ele testou vários jogadores. Pelo que eu pude apurar, o sistema 4-3-3 não vai ser mudado, mas ele testou, por exemplo, o Rojas na lateral direita, ele testou o Galdames na vaga do Hugo Moura ao lado do Matheus Carvalho, e também com o Payet no meio, ele testou o Coutinho no meio, ele testou troca de pontas, o Maxime foi colocado uma hora na ponta direita, depois ele inverteu com o Emerson Rodrigues, enfim, ele testou vários e vários atletas dentro do sistema dele. Então, depois de todas essas trocas, o que eu posso dizer para vocês, pelo menos até ontem de noite, os atletas não tinham sido informados ainda de qual time jogaria contra o Internacional. Então, por isso que eu tô falando para vocês, não tem como eu trazer a provável escalação nesse momento. E qual seria a escalação do Lucas Pedrosa? Ah, Fernanda, primeiro que eu mudaria o sistema. Eu não adotaria o 4-3-3, entendeu? Não adotaria um sistema... O que você faria? Eu tentaria colocar um Vasco um pouco mais construindo por dentro, talvez colocar um Vasco com 3 volantes e o meio-campo lá, seja o Coutinho ou seja o Payet. E aí colocaria, por exemplo, o Ryan junto com o Verratti para dar um pouco mais de mobilidade no ataque. E aí seriam 3 volantes mais marcadores, assim? Poderia ser o Matheus Carvalho, poderia ser o Hugo e até mesmo o Galdames, que pode fazer uma função ali de um pouco mais próximo do meia, mas dar uma contenção maior. Não mexeria na linha defensiva, Lucas Piton, Paulo Henrique, João Vitor e o próprio Léo e o Léo Jardim. Mas assim, gente, isso aqui é tudo especulação. O que eu quero ou deixo de querer não vai mudar muita coisa. Mas se for para falar sobre essa escolha dele não informar o time ontem, eu particularmente não gosto, tá? Isso aqui não tem certo ou errado. Isso aqui é só a minha opinião. Já conversei com vários atletas, e não só do Vasco da Gama, vários atletas ao longo da minha carreira. E eles não gostam desse tipo de coisa. Eles preferem que o treinador fale pelo menos no dia anterior. Para quê? Para que esse cara se prepare de uma forma diferente, para que ele estude o time adversário, para que ele saiba o ponta que ele tem que marcar, o jogador que ele tem que marcar. Claro que, na teoria linda, todo mundo tem que estar pronto o tempo inteiro. Mas quando você sabe que você vai jogar, a preparação é de forma diferente. Existe a teoria e existe a prática. Então, eu não gosto de técnico que fala no dia do jogo. Não gosto, tá? Mas é uma opinião minha. Eu também não, que eu gosto quando vocês contam. Pra gente o ideal é saber antes. Mas eu acho que pros caras também, Vênia. Não, eu tô com Pedrosa nessa, eu também não curto não. Mas tem treinador, por exemplo, só trazendo um contraponto, tem treinador que alega o seguinte: todos os jogadores têm que estar prontos. Todos os jogadores têm que estudar adversário. Entende? É isso, é só um contraponto. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!